Olá, prezados alunos, tudo bem com vocês? Atendendo às solicitações, faremos um vídeo sobre o lançamento oblíquo. Inicialmente, utilizaremos um programa de simulação da Universidade Federal da Paraíba, produzido pela equipe do professor Romero Tavares, intitulado Núcleo de Construção de Objetos de Aprendizagem, NOA. Assim, podemos discutir a situação teórica e prática. Consideremos a simulação apresentada, onde temos um caminhão colocado em uma posição inicial. Podemos definir uma velocidade inicial e consideraremos dois tipos de movimento. O movimento uniforme, no qual a aceleração é igual a zero, e o movimento uniformemente variado, no qual a aceleração é constante. Observe que no lado direito do quadro temos um menu onde podemos estabelecer os valores da velocidade e da aceleração. Podemos também construir o gráfico do deslocamento do objeto em função do tempo. Inicialmente, analisaremos a situação do movimento uniforme. O valor da velocidade pode ser estabelecido movimentando o cursor para cima ou escrevendo o seu valor na janela. Entretanto, não mostraremos os valores da velocidade. Representaremos diversas situações para o movimento uniforme dentro do mesmo intervalo de tempo. A posição percorrida pelo caminhão em determinado momento é marcado por um ponto vermelho. Assim, podemos concluir que o objeto percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Esta conclusão pode ser confirmada se mudarmos os valores da velocidade. Posteriormente, construiremos o gráfico do espaço percorrido pelo tempo. Iniciaremos com determinada velocidade e aumentaremos até chegar ao valor máximo do programa. Observe que à proporção que o tempo passa, o deslocamento será representado por uma reta inclinada em relação ao eixo dos tempos. Qual é a relação que podemos obter entre o espaço percorrido e o tempo gasto para percorrê-lo? Para determinarmos a relação matemática entre estas duas grandezas, obtemos a razão entre elas como mostrado na equação 1, ou seja, a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Só para relembrar, o símbolo delta significa a diferença entre duas grandezas. Assim, ΔS é igual a S final menos S inicial. E ΔT, T final menos T inicial. Os índices I e F significam inicial I e final F. Em muitas situações, podemos considerar a condição inicial como sendo igual a zero. Mas isto não é uma condição obrigatória. Outro fato importante, quando estamos trabalhando em uma dimensão e apenas uma única direção, o sentido ΔS será chamado de espaço percorrido. No entanto, se temos mais de uma direção ou mais de um sentido, ΔS será denominado de deslocamento. No entanto, podemos generalizar e chamarmos ΔS sempre de deslocamento. A diferença é que representamos o deslocamento como uma grandeza vetorial e o espaço percorrido como uma grandeza escalar. Por exemplo, se você sai de uma determinada posição, vai até um ponto e retorna àquela posição inicial, o deslocamento é igual a zero. Agora, imagina que você anda 10 metros para a direita e depois retorna à esquerda até a posição inicial, o espaço percorrido foi de 20 metros. Deslocamento representa uma grandeza vetorial. Espaço percorrido, uma grandeza escalar. Agora voltemos à análise da nossa simulação. Podemos ver que a relação matemática que nos informa como a posição de um objeto varia com o tempo é uma relação linear e que a razão ΔS sobre ΔT é numericamente igual à inclinação da reta. Assim, podemos concluir, como dado na equação 1,
que a velocidade média é igual à inclinação da reta, que representa como a posição do objeto varia com o tempo. Mas o que significa que um objeto tem um movimento uniforme? Já vimos na simulação que, nesta situação, a velocidade do objeto permanece constante em todo o percurso. Isso significa que a velocidade média é igual à velocidade em qualquer instante. Um modo que gosto de explicar este conceito é considerando a seguinte situação. Imagina que você dispõe de 4 pedaços de um bloco de madeira, todos medindo 20 centímetros de altura. Qual seria a altura média destes blocos? Vamos representar os tamanhos dos blocos como D1 igual a D2, igual a D3, igual a D4, que é igual a 20 centímetros. Para determinar o tamanho médio, basta somarmos todos os tamanhos e dividir o resultado pelo número de objetos. Ou seja, D igual a D1 mais D2 mais D3 mais D4 dividido por 4. Como cada D é igual a 20 centímetros, a soma dá 80 dividido por 4, que é igual a 20 centímetros. Ou seja, o valor médio do tamanho dos blocos é igual ao tamanho de qualquer um dos blocos. Outro exemplo que talvez torne o conceito de média mais fácil é o seguinte: se em 4 avaliações sua nota é igual a 8 em cada uma, qual será a sua média no final do período? Neste caso, podemos dizer que o seu desempenho escolar foi uniforme.